O presidente Jair Bolsonaro confirmou que tem a intenção de recriar o Ministério da Segurança Pública. Hoje, o presidente se reuniu com o líder da bancada da bala e também com um dos cotados para assumir a nova pasta. O tema do debate de hoje é: essa é a hora para recriar o Ministério da Segurança Pública? Eu também acho válido a gente tentar relembrar por que houve, né, em primeiro lugar, a fusão da Justiça com a Segurança Pública. Será que a justificativa para esse superministério se foi junto com o antigo ocupante da cadeira? Então, deixo isso como reflexão ao espectador da CNN. Augusto, suas primeiras considerações, por favor. Olha, Caio, hoje gostei, viu, doutor Fala Inicial. Concordo com quase tudo. Muito obrigado, doutor. Não vai ter debate? Não, é vai. Ah, a gente se esforça, não, Analisa, pode brincadeirinha, deixar. vamos lá, Augusto, por favor. O certo é se dizer, se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Boa noite a todas e todos. A pergunta de hoje é se deve ser criado um novo ministério, o da Segurança Pública. A resposta ela não é simples, porque ela envolve uma série de abordagens diferentes. Então eu vou começar pela mais teórica. Tirando essa parte legislativa, não há uma política muito clara. Então, para você vai criar um ministério novo, você vai precisar de dinheiro para esse ministério novo, e você vai ter que recomeçar. Poderia ir pensando aqui, é bom que eu estou me ouvindo e estou quase que me convencendo mais ainda. Que demais! Ai, que delícia! Pode ser que com a criação desse ministério você vá de fato agora falar, bom, vamos então montar uma política de segurança pública nacional? Pode ser que seja até uma, mas eu não vejo, aí pego um gancho da minha fala inicial, eu não vejo essa intenção, eu não vejo essa boa ação do governo federal. Sim. Acho que o governo federal não está fazendo isso que ele está pensando, nossa, precisamos ter agora uma política de segurança pública nacional. Eu acho, infelizmente, que é só um gabinete a mais para você fazer um afago a um monte de gente que está precisando ser afagada com interesse Ai, que delícia! agora do governo de ter apoio do Centrão. Eu acho que essa é a verdadeira razão. Doutor, a gente aqui na TV tem que tomar muito cuidado para não se apaixonar pelo som da própria voz, né? E pela própria imagem, né? Narciso acha que é feio tudo que não é espelho, na verdade. Mas eu tenho certeza que você vai resistir bravamente aí essa tentação. Não, nada a ver, irmão. Bom, já que você falou aí das políticas do Sérgio Moro, bom, essa análise é muito pertinente. Realmente a ênfase, né, do trabalho dele, que foi para usar a sua expressão, nessa ofensiva legislativa, ele não logrou êxito, né? Para começar, o crime de caixa 2 ele não foi tipificado penalmente, né? Então essa já foi a primeira grande derrota e o espectador da CNN vai lembrar, né? Esse projeto ele ficou aí, vamos dizer assim, acumulando poeira por mais de 90 dias num grupo de trabalho. Aí para que ele perdesse prestígio, ele foi aí juntado com uma outra iniciativa do ministro do STF, se não me engano, né? Do Alexandre de Moraes, à época, quando foi ministro da Justiça do governo Temer, enfim. E ele tinha algumas coisas realmente interessantes, ele tinha algumas figuras jurídicas aí dentro da sua área, doutor, importadas do direito americano, né? Então você tinha o plea bargain, né? Então uma questão que dava uma verdadeira economicidade processual, em que havia uma pré-negociação entre defesa e acusação para o estabelecimento da pena. Eu sou contra isso. Já te antecipo. A figura do whistleblower também, eu não sei se você também é contra, mas eu particularmente não, porque isso permitia que dentro da administração pública, né, um funcionário pudesse delatar aí um colega, um chefe, um subordinado, o que quer que seja, e ainda perceber uma parte do valor recuperado para o erário público. Ele também, se não me engano, doutor, ele acabava com a progressão de regime para lideranças criminosas, ele agravava em 50% o tempo de pena para crimes cometidos com arma de fogo. Ou seja, de certa forma, isso fazia um contraponto a todas as suas críticas sobre flexibilização de porte de arma. Olha só, que coisa interessante. E ele ainda propunha o confisco alargado, né, dos bens do criminoso. Ou seja, todos aqueles bens que o réu não conseguisse justificar
legalmente poderiam ser confiscados pelo Estado. Então, eu só dei aí algumas medidas do pacote anticrime que eu defendo, que aparentemente o doutor não defende, mas de qualquer forma é meio discutir o sexo dos anjos, afinal, tudo isso foi extremamente desprestigiado pelo nosso parlamento, que estava preocupado com outras coisas que não o endurecimento do combate ao crime organizado. Vamos para o segundo tema, vocês concordam? Vamos. Pode ser. Então vamos lá. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu que a possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial seja discutida com a equipe econômica. Alguns parlamentares defendem ainda que o benefício seja ampliado para uma renda mínima permanente. O segundo tema de hoje é: o governo deve criar uma renda mínima permanente? Para botar essa porcaria para aqui, eu quero dizer para você, telespectadores, claro, vocês não têm nada com isso, mas eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vamos lá, então. Agora começo com você, Augusto, por favor. Bom, o segundo tema de hoje é se seria viável transformar o auxílio emergencial destinado aos mais vulneráveis em razão à pandemia em uma espécie de renda mínima permanente, esse é o nome. Quando surge esse tema, eu não posso deixar de lembrar do Eduardo Suplicy, mas eu prometo aos espectadores que eu não cantarei ao vivo aqui Blowing in the Wind, já que meus dotes artísticos conseguem ser piores ainda do que do nosso ex-senador. Será que consegue ser pior que os meus, doutor? Os meus estão registrados publicamente. É verdade, cara. Esse tema, que vem sendo discutido há muito tempo, tomou força diante do já esperado impacto na economia decorrente da pandemia da Covid-19. Impacto esse sentido não apenas no Brasil, mas inclusive de forma mais dura em diversos países do mundo, com uma economia muito mais sólida do que a nossa. Especificamente sobre tornar e criar uma renda básica permanente, há outros países como Espanha e, se não me engano, Chile, discutindo atualmente isso, já tendo inclusive algumas propostas já aprovadas. Seja qual for a decisão do governo federal, é importante fazer menção aos estarrecedores dados e informações que eu trouxe ontem da pesquisa divulgada pelo Instituto Locomotiva, de que 1/3 da população A e B no Brasil, mentindo nas declarações da Caixa Econômica Federal, requereu o auxílio emergencial e 69% desses requerimentos foram aprovados. Portanto, antes de mais nada, é preciso organizar, é preciso fiscalizar e é preciso um pouco, na verdade, muita vergonha na cara para que pessoas que não necessitem do auxílio emergencial, ainda que esse auxílio se torne básico, permanente, façam mau uso desse recurso. Dados aqui do IBGE mostram que cerca de 50% dos brasileiros que têm trabalho formal com carteira assinada recebem entre 1 e 2 salários mínimos. 80% desses brasileiros recebem menos do que 2 salários mínimos. Na outra ponta, apenas 10% dos trabalhadores ganham mais do que R$3 mil. E metade da população brasileira vive com menos de R$1.000 por mês. Dinheiro esse que é basicamente destinado a comer e morar. Itens de subsistência mais básica. Ou seja, para esses e para outros, os R$600 emergencial fez e vai continuar a fazer uma enorme diferença em suas vidas. Então, para esses mais vulneráveis, que nesse momento de dificuldade econômica, de demissões, de diminuição brutal do trabalho informal, a retirada, a possível retirada desses R$600 vai colocar eles numa situação muito, mas muito difícil. É evidente que medidas econômicas e medidas sociais têm um grande impacto em contas públicas, medidas como essas. Por isso, é preciso que se faça, e vários estudos estão em curso, análises criteriosas e cálculos precisos para que, ao se propor uma eventual renda básica permanente para as parcelas mais pobres e vulneráveis do nosso país, a gente tenha de onde tirar esse dinheiro. Propostas não faltam, desde taxação de grandes fortunas, outros aumentos tributários, enxugamento nos gastos públicos para que algum caixa fique disponível. Mas o fato, isso é consenso entre os economistas, é que a injeção de mais dinheiro no bolso do cidadão aquece a economia e gera algum tipo de crescimento. Afinal, com mais renda, há mais consumo e com mais consumo, há mais arrecadação. Eu volto a dizer, há várias propostas na mesa. Hoje eu analisei isso. Há vários grupos de pesquisa, economistas, universidades pesquisando esse tema específico. Em uma dessas lives,
eu não sei vocês, mas eu não aguento mais live. Mas assim, algumas delas ainda são muito boas e a gente aprende bastante. A economista Mônica De Bolle contou sobre uma proposta que está sendo discutida no IPEA, que é Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, isso, e na USP, de uma possibilidade seria propor uma renda mínima para crianças. Uma coisa interessante. Crianças de 0 a 6 anos, de famílias que recebem per capita menos do que um salário mínimo, receberiam meio salário mínimo. Eu não sou economista, mas eu confesso que essa possibilidade, essa proposta, eu vi com bons olhos. Curiosamente ou não, parece haver certo apoio, inclusive do presidente da República, a algum tipo de manutenção de uma renda mínima permanente. As pessoas que mais precisam, né? Obviamente, o presidente Bolsonaro está também de olho na popularidade que pode ganhar com uma medida dessas. Mas, sinceramente, eu acho que o momento não é de pensar e de discutir se o governo federal pretende fazer isso porque acha justo ou porque quer agradar. O importante mesmo é que brasileiros e brasileiras não passem ainda mais fome. Caio? Bom, sobre esse estudo interessante que você trouxe para a gente, doutor, do IPEA, bom, eu acho que ele une dois fatores que qualquer conservador, na verdade qualquer humanista apoiaria, né? Que é o combate à mortalidade infantil e, num segundo momento, também, de certa forma, o estímulo à maternidade, né? Então, acho que esse subsídio focado na figura hipossuficiente, né, de uma criança menor, que obviamente não tem como ter os meios aí de subsistência, ele seria muito bem-vindo dentro desse espectro de programas assistenciais. É importante também lembrar, né, que a nossa legislação, nossa Constituição, ela prevê, né, a renda mínima. De certa forma, esse espaço aí ele já foi ocupado pelo maior programa assistencial do governo brasileiro, que é o Bolsa Família, né? Obviamente não é o maior programa de Seguridade Social, mas é o maior programa assistencial. Ainda assim, né, ele custa ao Brasil menos de 0,5% do PIB. Então, a gente já tem aí uma ideia de quanto da nossa riqueza que a gente está utilizando para atender aí essas camadas mais vulneráveis da sociedade. E nesse sentido, já que a gente falou da MP 870, né, no nosso primeiro tema, vale a pena também a gente mencionar a MP 871, né, desse governo federal, que de certa forma passou um pente fino nos benefícios previdenciários da Seguridade Social, encontrou uma série de fraudes e isso possibilitou um superávit que depois foi convertido aí para programas assistenciais. Então isso é muito bem-vindo. O que os progressistas e geralmente as pessoas ligadas aí ao espectro político da esquerda chamam de renda mínima, a direita, especialmente a direita liberal, vai tratar, por exemplo, como imposto de renda negativo, né? Para variar, a esquerda sempre com nomes melhores, né, doutor? Mas enfim, o que acontece é o seguinte, por que é meio contraintuitivo, né? Nossa, como um liberal que defende aí a mão invisível do mercado vai fazer uma advocacia aí de um programa assistencialista, é porque todas as pessoas que têm uma capacidade mínima de raciocínio, elas entendem, para além da questão humanitária, obviamente, elas entendem o ônus, né? O ônus que a pobreza, especialmente a miséria, e não só isso, né? A iletralidade, enfim, todas as coisas que vêm em consequência, né, da pauperização da sociedade, o ônus que isso representa para uma comunidade, para uma nação, né? Então ninguém quer essa situação. Acaba saindo muito mais barato para o poder público dar condições mínimas de subsistência para as suas pessoas do que simplesmente largá-las à própria sorte e depois ter que lidar com isso num caráter emergencial. Então, no sistema público de saúde e por aí vai, né? Então, por que o liberal não vê com tão maus olhos a questão da renda mínima, do imposto de renda negativa, ou o que quer que seja? Porque você dá a verba diretamente para a pessoa, né? Então, nesse sentido, você preserva a liberdade, uma liberdade de mercado, né? No sentido de que essa pessoa beneficiária do programa, ela pode fazer as suas trocas voluntárias conforme a sua própria vontade e não conforme já planificado ou planejado pelo Estado. Então, é por isso que esse eu acho que é um ponto de convergência, né? Lamento aí para todo mundo que de repente queria ver um debate mais acalorado.
Tô puto! Mas acaba sendo um ponto de convergência entre progressistas, liberais, conservadores, enfim. Eu acho que está todo mundo na mesma página, especialmente numa situação de pandemia, em que uma situação atípica exige, né, que a gente saia um pouquinho da nossa mentalidade mais liberal e vá dar uma assistência aí para a população mais vulnerável. Vamos então para os argumentos finais, aí vocês decidem o assunto. Augusto, você começando, por favor. Chegando aqui hoje na CNN, eu consegui assistir uma fala do presidente da República dizendo que pelo menos ele vai fazer acho que 2 ou 3 parcelas da renda emergencial, mas que não há ainda nesse momento nada garantido de que essa renda se tornará permanente, mas pelo menos algumas parcelas, o que já é uma ajuda bastante importante. O que eu acho que a gente tem que ter em mente, principalmente o governo federal tem que ter em mente, que a economia, gente, do Brasil vai passar por um momento absolutamente difícil e é óbvio que quem vai sofrer mais são as parcelas mais vulneráveis, é o empregador informal, é aquela pessoa que vai ficar desempregada, o micro e pequeno empresário, o sofrimento vai ser evidente. Então não temos um cenário na economia melhorando. Imagine que daqui a 3, 4 meses, se é isso realmente o número de parcelas que o governo federal vai manter, de uma hora para outra se retire tudo isso. Eu tenho muito receio do que a retirada deste valor no momento em que a economia não vai bem pode causar em vários aspectos. Não apenas em faltar comida na mesa do brasileiro, mas eventualmente reflexos violentos da retirada desse dinheiro. Me preocupa muito. Dentro desses estudos que eu fiz hoje, o impacto no PIB de se manter esses R$600 é um impacto gigantesco que é muito difícil do país conseguir suportar. Mas há outras medidas, há outras formas, por isso que eu falei, há vários estudos tratando desse tema. Mas o governo precisa achar alguma saída para manter um mínimo de uma renda para a nossa população mais vulnerável e mais miserável. Caio? Bom, quando eu estava estudando aí sobre o tema e vi esse esforço, né, do governo federal no sentido de bancarizar milhões de pessoas para que elas tivessem acesso aí ao auxílio emergencial, é impossível não lembrar aí de algumas lições, né, do grande frasista que foi o presidente americano Ronald Reagan, né? Ele falava sempre que o melhor programa social é o emprego. Isso é uma obviedade e é difícil isso no contexto de paralisação econômica em decorrência da pandemia. Mas ele também falava, né, falando sobre os grandes números, né, dos programas assistenciais no Brasil, ele dizia o seguinte: nós não devemos julgar os programas sociais por quantas pessoas estão neles, mas por quantas pessoas estão saindo. E aí tem o outro lado da moeda que é muito importante a gente considerar no debate público. O Dr. Augusto trouxe aqui o esforço de caixa, né, do Tesouro para oferecer mais essas 2 ou 3 parcelas, né, desse auxílio emergencial, porque é o seguinte: quando uma pessoa ou uma empresa gasta mais do que arrecada, ela vai à falência. Quando um governo gasta mais do que arrecada, ele te manda a conta invariavelmente. Então fica aqui a lição desse grande conservador. Obrigada, debatedores. Augusto, boa noite, até amanhã. Boa noite. Caio, boa noite, até amanhã. Muito boa noite. Você pode acompanhar todas as edições do Grande Debate. Vai fazer crossfit na praia! Porque elas estão disponíveis na íntegra também no nosso site